Olá, olha, mais um dia de dúvidas, de protesto, de confusão, de pessoas reclamando por conta dessa nova taxa, se é que se pode dizer assim, da AIMA, ou dessa nova forma da cobrança dos procedimentos para se ter a autorização de residência. Vocês sabem que muitas pessoas receberam e-mails agora nesses últimos dias, vêm recebendo e-mail, e a AIMA disse hoje na matéria do Público, que eu vou trazer aqui para vocês, que já foram mais de 50 mil pessoas que já aderiram a esse novo procedimento e estão ali, concordaram em pagar essa taxa. Essa taxa que varia aí para aquelas pessoas, para os brasileiros e pessoas também de países africanos, mas que são de língua portuguesa, essa taxa fica ali pelos 56 euros. E para as demais nacionalidades, a taxa já fica um bocado mais salgada, vai ali para pouco mais de 397 euros, que é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, porque também esse detalhezinho dessa taxa e dessa cobrança antecipada pode trazer uma interpretação nova para a contagem dos prazos para a nacionalidade portuguesa. Então fica até o final do vídeo, mas nesse momento é aquele momentinho de 2 segundos para você já colocar o teu like no vídeo, já se inscrever caso não seja inscrito. É bem rápido, só o tempo da vinheta que eu vou e volto. Clica aí, até já. Bom, você já fez aí a sua inscrição, não perdeu tempo, fez sua inscrição, já deixou seu like, então também não vou perder tempo não. Vem logo comigo aqui para o meu computador, para a minha tela, porque aqui essa matéria primeira que eu trago para vocês é do Jornal Público. E já diz aqui na manchete o seguinte, ó, a AIMA diz que 50 mil imigrantes deram passo para pagar taxas de regularização. Isso não quer dizer que todos estavam muito felizes com isso. Tanto assim que mais embaixo já diz logo ó, que dezenas de imigrantes aglomeraram-se nas lojas de Lisboa e Porto. A agência diz que mandou e-mails aos processos com mais de um ano para simplificar procedimentos. Você sabe que na manifestação de interesse, da forma que era anteriormente, você fazia a sua manifestação de interesse, depois aguardava um tempo danado, recebia uma notificação de aceite, agendava e depois comparecia, fazia o pagamento, levava a documentação e aquele procedimento que você já está farto de saber. Agora passa a ser diferente e aqui embaixo eu já destaquei aqui nessa matéria também que já fala que neste portal os requerentes terão que enviar documentos como contrato de trabalho, contribuições para a segurança social e imposto, mas a AIMA vai pedir que a documentação e informação sejam de novo submetidas no novo e-mail, de modo a não ter que avaliar duas vezes os mesmos documentos. Olha só. Então, o que deveria ter sido avaliado antes, na verdade, não foi. Então, vai ser ainda avaliado, mas agora esses documentos atualizados. Isso porque muita gente pode mudar de trabalho, às vezes entra com o pedido, com a manifestação de interesse por um artigo e depois muda, enfim. Então, nesse procedimento é para que seja novamente enviados os documentos para a AIMA, mas agora, com esses documentos atualizados, eles avaliarem apenas desta vez. As taxas, que são de quase 400 euros por pessoa, menos para cidadãos do Brasil e países africanos de língua oficial portuguesa, que não chegam a 60 euros. São valores iguais aos que eram antes cobrados pelo CEF. No caso de o pedido não ser aprovado, a lei prevê que a taxa seja a mesma cobrada, mas a agência diz que irá avaliar caso a caso. Aqui é interessante o seguinte, e eu vou colocar aqui uma informação que eu quero que você guarde, que eu vou falar mais à frente nesse vídeo, mas é importante, tá bem? Que é o seguinte, aqui nessa matéria fala que a taxa que é paga, ela, independente do processo da manifestação de interesse ser aprovada ou não, ou seja, de ser deferida a autorização de residência, essa taxa tem que ser paga na mesma. Mas olha só, a gente fala o tempo todo taxa, 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 mas o que é taxa? Eu quero diferenciar aqui que vem a importância, porque eu depois, lá na frente, eu vou trazer essa informação um pouquinho mais detalhada, é que vamos diferenciar aqui de forma bastante simples taxa de imposto. Tá? O imposto é um tributo, como também é a taxa, mas que você paga e você não tem um serviço específico, definido, determinado em contrapartida a esse valor que você paga. Por exemplo, o IVA que você paga, esse valor do IVA o governo vai poder utilizar para suas despesas com manutenção das ruas, com manutenção das praças,
da cidade, enfim, com a prestação de vários serviços que o Estado possa direcionar para a população em geral. Então, é um valor que você paga, mas não tem uma contrapartida específica para você. Já a taxa é um valor que você paga por um serviço em que a contrapartida por esse valor que você paga, ela é devolvida ou esse serviço é direcionado para cada um que paga essa taxa. Não é um valor que você paga e é distribuído de forma aleatória para vários outros serviços para a população em geral. Como, por exemplo, quando você saiu do seu país e você foi fazer o seu passaporte. O Brasil, por exemplo, você quando vai fazer seu passaporte, você faz o pagamento, inclusive antecipado, e depois você comparece lá para fazer sua biometria e para receber seu passaporte. Aqui funciona da mesma forma, mais ou menos da mesma forma, porque a natureza é a mesma, é taxa. Então observe o seguinte, você pode estar se questionando mas agora está pedindo para antecipar esse pagamento da taxa? Sim, mas isso pode ter exatamente isso, uma nova interpretação no que diz respeito ao prazo, a contagem do tempo para pedido da nacionalidade portuguesa, tá? Então, na verdade, a taxa sim pode ser cobrada antecipadamente e não necessariamente tem que ser deferido esse processo ou tem que ser devolvido, tá? E eu vou botar aqui como exemplo para vocês os processos de nacionalidade, em que você paga a taxa, tá? Para o seu processo. No caso, você paga ali quando faz o protocolo do processo, mas isso não quer dizer que o processo vai ser deferido ou não. Da mesma forma aqui. Outros procedimentos você pode pagar uma taxa, mas quando há um pagamento de uma taxa, significa dizer que há ali uma relação bilateral, tá? Entre a pessoa que pagou a taxa e o ente público. Então, mais na frente eu vou falar sobre isso, no que isso pode representar, no que isso pode interferir na contagem do tempo para o pedido da nacionalidade portuguesa. Então fica até o final, porque na verdade eu quero falar mais um pouquinho sobre essa questão dessa nova forma que a AIMA encontrou para fazer o seu processo de autorização de residência. Lógico que não teve só a matéria do Jornal Público, também aqui tem esse jornal aqui, qual foi? Do sapo.pt, mas também vários outros jornais, o Expresso também tem. E aqui, olha, a AIMA vai pedir apoio aos líderes comunitários para esclarecer dúvidas de imigrantes. Vejam só, na verdade, quando o Estado deveria, até pelo princípio da publicidade, antes de fazer essa cobrança, de enviar esses e-mails, deveria comunicar para essa mudança dos procedimentos, nem o próprio governo sabia, pelo menos é o que dizia na matéria que nós trouxemos no vídeo anterior, nem o próprio governo sabia de como ou porquê desse envio desses e-mails. É lógico que muitas pessoas ficaram apreensivas e foram buscar as informações diretamente da AIMA, por isso muitas pessoas estiveram tanto no Porto quanto em Lisboa. E aqui, já nessa matéria, ao final diz o seguinte, a falta de pagamento da taxa no prazo previsto determina a extinção do procedimento de regularização e, após a validação da conta e realização do pagamento, a pessoa irá receber uma proposta de agendamento nos 20 dias úteis seguintes. Caso já não se encontre o interessado em prosseguir com manifestação de interesse, informe-nos. Aí é o que diz lá no e-mail, né? Clicando aqui, tem um link lá para a pessoa, um botão para a pessoa clicar, permitindo que outro tenha acesso rapidamente a uma vaga, é o que se pode ler naquele correio eletrônico. Bom, aqui já nos chama atenção pelo seguinte, olha, mais de 50 mil pessoas já aderiram a esse novo procedimento. E diz aqui que em torno de 20 dias deverão também receber um novo e-mail, dando o link onde deverão submeter novamente os documentos e depois uma proposta de agendamento para poder comparecer pessoalmente. Aqui não se falou, lógico. Na matéria aqui fala também, não sei se nessa ou na anterior, mas enfim, fala que após esse procedimento de enviar os documentos e ter o agendamento, o processo lá na AIMA, lá quando a pessoa comparece pessoalmente,
vai ser tal qual era o anterior. Lógico que aquela parte de você fazer o pagamento, aquilo ali não vai ter, porque você já fez o pagamento antecipado, tá bem? Mas olha só, essa questão da falta do pagamento no prazo previsto acarretar automaticamente a anulação desse processo, não é bem assim. Por quê? Porque quando a gente vai para o decreto regulamentar número 1/2024, que inclusive essa modificação com essa data dos 10 dias, na verdade está prevista nesse decreto, que está bem aqui, ó, no artigo 5º, na norma transitória, diz assim, ó, o disposto no artigo 3º, no número 3 do artigo 90 do decreto regulamentar 84 de 5 de novembro, tal, diz assim: para efeitos do cumprimento no disposto no número anterior, devem os requerentes ser notificados, que é justamente essa notificação, para o endereço do correio eletrônico constante no site da AIMA, para proceder à liquidação das taxas devidas no prazo de 10 dias úteis. Daí esses 10 dias que foram colocados, tá? Decorrido o prazo previsto no número anterior, sem que o pagamento se mostre efetuado, devem os requerentes ser notificados para a morada constante no registro de residência da AIMA, nos termos do disposto do artigo 86 da Lei 23 de 2007, de 4 de julho, na sua redação atual, para proceder à liquidação das taxas devidas no prazo de 15 dias úteis sob cominação legal. Ou seja, primeiro 10 dias úteis, se não fizer o pagamento, aí mais é notificado para fazê-lo com mais 15 dias úteis, aí deve ter uma combinaçãozinha, mais uma multa, né, por conta disso. E aí lá no número 4 aqui vai dizer que ao incumprimento do pagamento da taxa no prazo decorrido no número anterior, aplica-se o disposto no artigo 133 do Código de Procedimento Administrativo, que é exatamente esse aqui, artigo 133, falta de pagamento de taxas ou despesas. Diz lá, o procedimento extingue-se pela falta de pagamento no prazo devido de qualquer taxas ou despesas de que a lei faça depender a relação de atos procedimentais, salvos nos casos previstos no número 2 do artigo 15º. Esse número 2 do artigo 15º é que para aquelas pessoas que comprovem que não têm condição de fazer o pagamento, elas devem ficar isentas do pagamento de taxas. Por quê? O procedimento administrativo, por natureza, ele deve ser gratuito, mas desde que se comprove que a pessoa não tem condição de fazer esse pagamento. Só que aqui, como nós estamos falando de manifestação de interesse, em que a pessoa precisa comprovar meios de subsistência, não faz sentido tentar recorrer a esse artigo 15º do Código de Procedimento Administrativo, porque se você não tem condição de pagar a taxa, como é que você vai comprovar que tem meios de subsistência? Então, aqui a gente não tem nem como correr para lá. Então, vamos já para o número 2, que diz que os interessados podem obstar, ou seja, podem fazer com que o processo não seja extinto, podem obstar a extinção do procedimento se realizarem o pagamento em dobro da quantia em falta nos 10 dias seguintes ao termo do prazo fixado para o seu pagamento. Ou seja, primeiro são os 10 dias, que é dessa notificação que vocês já receberam. Se não conseguir fazer o pagamento, aí deve vir nova notificação dando prazo de 15 dias. E caso também não consiga, aí sim que se vai recorrer ao número 2 do Código do artigo 133 do Código de Procedimento Administrativo, tá bem? Agora, voltando aqui para aquela questão da taxa. Vamos lá. Se você pagou uma taxa agora, significa dizer que você tem um processo, sim, em curso, tá? Há ainda a discussão, que essa discussão só vai ficar resolvida mesmo quando tiver o regulamento da Lei da Nacionalidade, e o prazo é para o dia 23 de junho, tá? Vai completar os 90 dias após a publicação da lei. Então é que deverá ser determinado quando vai ser o início do prazo, o momento em que você vai contar o início do prazo para a nacionalidade portuguesa, que é do momento do pedido da sua autorização de residência. Ora, se
neste momento já está sendo feito o pedido do pagamento, está sendo feito o pedido do pagamento por um processo iniciado. Então, nós temos que verificar se esse prazo vai contar do momento deste pagamento ou se vão considerar, de fato, o momento da manifestação de interesse. Tá bem? O momento do pedido, volto a dizer, sem sombra de dúvida, que não cabe discussão, seria no momento em que a pessoa comparece e que faz o pagamento. Entretanto, se o pagamento está sendo cobrado antecipadamente, então, no mínimo que seja deste momento, tá certo? Por quê? Porque pode ser considerado, na verdade, lógico, desde que seja deferido, este momento, o do aceite. Mas isso é apenas conjectura. Pode ser que exatamente por conta disso, o legislador entenda que deva voltar a retroagir a data da manifestação de interesse. E é lógico também que isso só vai poder ser verificado a partir da edição do regulamento da Lei da Nacionalidade, que a previsão é para que seja no dia 23 de julho, quando completa os 90 dias. Quer dizer que vai ser realmente nesses 90 dias? Não. A previsão é que é até 90 dias, mas você sabe como as coisas funcionam ou deixam de funcionar, não é? E pode ser que isso demore um pouco mais. Mas já é um alento. Já aqui já pode ser um indício de que vai voltar e que vai retroagir para a data da manifestação de interesse. É aguardar, é esperar e ver como é que fica, tá bom? Eu vou ficar acompanhando isso de perto e qualquer coisa eu trago a informação em primeira mão para vocês, tá bom? Por isso, volto a dizer, se inscreve aqui no canal, fica conosco e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!